Seja para estudar, trabalhar, jogar ou até para criar conteúdo, o computador é uma peça fundamental na nossa vida. E existe um componente que é importantíssimo para fazer com que ele funcione, que é o processador. E como ele é fabricado, eu tive a chance de ver esse processo de perto e quero te contar nesse vídeo. Vem comigo? Os processadores, ou chips, são como o coração de qualquer dispositivo eletrônico. Eles passam por um minucioso processo de fabricação. E esse processo envolve várias fábricas, localizadas às vezes em diferentes países, e envolve também uma integração gigante entre essas unidades para que esse chip esteja pronto para funcionar no seu computador. Esse é um mercado aquecido e que viveu seu momento mais crítico durante os anos da pandemia, com a crise dos chips. Na época, com os lockdowns na China, as fábricas deixaram de produzir. Só que ao mesmo tempo, a demanda global por computadores aumentou 25% por conta da necessidade de equipamentos para o trabalho remoto. Somando esse cenário a uma guerra comercial entre Estados Unidos e China, e a sobrecarga afetou as principais empresas desse segmento. Voltando à fabricação dos chips em si, eu pude acompanhar uma parte desse circuito quando visitei a fábrica da Intel na Malásia. Por lá, ficam as unidades de empacotamento e as últimas certificações e validações dos chips. Mas por onde começa tudo isso? Pela criação do diagrama de circuitos, quando engenheiros e projetistas desenham a posição de cada peça dentro da CPU. Isso vai determinar a quantidade de memória cache, os níveis de memória, frequências e outras especificações importantes. Esse processo precisa de bastante antecedência, pois as placas se tornam comerciais apenas meses depois. Na sequência, chega a fase de obtenção da matéria-prima. Se o silício é fundamental na indústria de semicondutores, é da areia que ele vem. Dá para usar outros elementos como o galho, mas a areia tem menor custo e é mais fácil de ser obtida. E 25% da composição dela é silício. O passo seguinte é extrair o silício da areia e purificar o componente para que ele não tenha problemas durante a fabricação e consiga sua melhor qualidade. O nível de pureza deve ser acima de 99,9999%. Ou melhor dizendo, a cada 1 bilhão de átomos, só um deles pode não ser feito de silício. Depois vem a produção dos wafers, mas não adianta sentir fome porque não é disso que eu tô falando. O wafer é a fatia do lingote de silício. Esse material é pesado e não teria utilidade se usado no seu tamanho original, por isso ele é cortado em discos. Esses wafers recebem um polimento especial e tratamentos químicos, que deixam ele pronto para a próxima etapa. Nesse momento, onde eles são cortados e empacotados, o ambiente tem que estar perfeitamente higienizado para evitar que qualquer resíduo chegue a eles. A próxima etapa tem um nome complicado, chamado fotolitografia. Nesse momento, os wafers recebem um material fotorresistente, que transfere o diagrama dos circuitos para a peça, quando é atingido por luzes ultravioleta. A luz refletida fica gravada no wafer, e as partes expostas passam a ser maleáveis. Dá para remover usando um fluido específico. Esse processo se chama máscara e dá ao chip a forma e a funcionalidade. E depois, o chip ganha as propriedades elétricas dos transistores. E é aí que entra uma das principais características do silício, que é a semicondutividade. Nesse momento, as fabricantes alteram a condutividade dele para modificar os átomos. Eles são submetidos a altas temperaturas e ficam numa posição fixa dentro do disco. As últimas etapas são a adição do cobre ao wafer, que preenche os espaços vazios da peça e interliga os transistores. Esse processo, assim como todos os outros, tem supervisão feita por microscópio para garantir que tudo está dando certo. Mas o final do processo é a inserção dos contatos na traseira do wafer e a sua divisão em pedaços menores, as matrizes, que passam por esse último processo de corte para se tornarem as partes individuais dos chips. E aí eles estão prontos? Não. Essa peça é chamada de die, que precisa ser anexada a uma base metálica chamada substrato. Na parte de cima fica outro material metálico de dissipação de calor, e é onde fica estampado o modelo e o nome da fabricante. Foi justamente esse processo que eu pude acompanhar, e também os testes finais que garantem o funcionamento e a qualidade de cada chip. Com tudo certo, eles vão para as empresas fabricantes de PCs e viram as CPUs dela. E aí? Gostou de entender melhor o processo de fabricação dos chips? Me conta pra gente continuar essa conversa. Eu sou Dante Batista e fico por aqui. Te espero nos próximos vídeos de Terabyte. Um grande abraço!